Segundo Samuel capítulo 6, vamos ler dos versículos 12 até o 23. Segundo Samuel 6, do 12 ao 23. Estarei fazendo a leitura, peço a atenção da igreja para o texto. Enquanto os irmãos localizam o texto, nós queremos dar as boas-vindas aos visitantes, dizer da nossa alegria de ter você conosco nessa noite, para juntos estarmos aqui cultuando o nosso Deus. Você, irmão, irmã, dê uma olhadinha do lado. Se a pessoa que está perto de você não costuma estar entre nós é um visitante, aperta a mão, dê uma boa noite, dê uma palavra de bênção, deseja a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu disse primeiro Samuel segundo. Segundo, né? Isso mesmo. Depois de 15 a gente vai trocando algumas palavras. É esse mesmo. Segundo Samuel 6, de 12 a 23. Acompanhe, irmãos, o que diz a palavra do Senhor. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que ele armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei diante de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos como sem pejo, que se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Que o Senhor Deus aplique sua palavra ao nosso coração nessa noite. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor bendito, nos dá a tua graça nesse momento em que nos apegamos a esse texto bíblico. Meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Que o Senhor conduza os meus pensamentos, as minhas palavras, a minha mente e as minhas emoções. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe para que nós nunca avancemos além daquilo que a palavra nos ensina. Nos dê fidelidade ao texto. Que nós possamos anunciar o que o Senhor fala por meio dessa palavra, no nome do Senhor Jesus, e que ela venha edificar a nossa vida ou nos desafiar ao caminho da santidade e do louvor ao teu nome. Ó Pai, abençoa também os ouvidos, a mente
e o coração da igreja, para que receba a palavra, para que ame a palavra do Senhor e aplique ao seu coração a cada dia. O Senhor conhece, Deus, a nossa fragilidade e o quanto tememos esse momento de falar da palavra do nosso Deus, de um Deus tão santo e tão poderoso. E assim nos colocamos em Tuas mãos, na Tua dependência, com temor e tremor. E pedimos, ó Deus, que as palavras de nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor. Tu és a nossa rocha, o nosso Redentor. E que o Senhor desvende os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Nós pedimos isso ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre a presença abençoadora de Deus. Na presença de Deus há bênçãos. Na presença de Deus há libertação. Na presença de Deus há salvação. Na presença de Deus estão os milagres e a bondade do Deus Todo-Poderoso. E Davi, sendo um homem piedoso, é um homem que sabia muito bem disso. Davi é um homem de um coração devoto a Deus, de um coração completamente entregue a Deus em toda a sua vida. Davi é um homem comum como eu e você, embora fosse rei, príncipe do povo do Senhor. Um homem que a Bíblia chama um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que ao mesmo tempo é tão pecador, um homem que derramou tanto sangue nas batalhas, um homem que pecou de maneira tão grave, mas que encontrou o quebrantamento, a humildade e o caminho do perdão na presença de Deus. E ele entende que essa presença, ela é abençoadora. Esse texto e essa história não começam aqui. Começa no capítulo 6, versículo 1. Porque um dia, o povo de Deus estando em pecado, a arca do Senhor foi tomada do povo do Senhor e foi levada para a terra dos filisteus. E então os filisteus, por um bom período de tempo, ficaram com a arca do Senhor. E depois de um tempo, no meio do povo filisteu, começou a aparecer uma praga de ratos, e a surgir nas pessoas tumores. E os religiosos, então, os príncipes dos filisteus, chamaram os seus adivinhos, os seus sacerdotes pagãos, e questionaram o que é que está acontecendo. Os deuses estão revoltados conosco, e eles disseram: não são os deuses, é a arca do Deus de Israel. Isso é a mão do Deus de Israel pesando sobre nós. Porque, meus irmãos, ninguém pode deter a ação de Deus. Ninguém pode prender, aprisionar, parar o projeto e o propósito de Deus para a vida do seu povo. E a arca, ela não era o próprio Deus, mas ela simbolizava a presença de Deus. E então os filisteus fizeram um carro novo de madeira, colocaram 2 bois que nunca levaram jugo, que nunca trabalharam, e colocaram a arca sobre este carro, e fizeram tumores de ouro e ratos de ouro, e colocaram naquela arca como uma oferta ao Senhor, e soltaram os bois e aquele carro pelo caminho, e aquele transporte foi direto para a terra de Israel. Voltou para o seu local de origem. O que vendo os servos de Deus, o povo de Israel, eles jubilaram de alegria e destruíram aqueles carros, queimaram a sua madeira e ofereceram aqueles bois em oferta ao Senhor Todo-Poderoso, em holocausto ao Deus Todo-Poderoso. E agora Davi tem no coração o desejo de ter essa arca perto de si. Ele é colocado como príncipe, como rei sobre o povo de Deus. E na cidade de Davi, em Jerusalém, ele arma uma tenda. Não a tenda do testemunho no tempo de Moisés, não o tabernáculo de Moisés, mas uma tenda, porque ele pretendia construir um templo para o Senhor e colocar a arca de Deus ali naquele templo. Mas, por enquanto, ele fez uma tenda e queria levar aquela arca para junto de si. E ele junta os valentes, ele junta os homens de Israel e faz um carro novo, e coloca bois e põe a arca sobre aquele carro. É o que diz o texto aqui no início do capítulo 6. E ele queria levar a arca para junto de si, porque ele sabia que a arca, representando a presença de Deus, era a bênção de Deus junto dele. Um homem crente, piedoso,
Qual é o crente que não quer a bênção de Deus? Quem é que não quer a bênção de Deus aqui nessa noite? Todos nós queremos, irmãos, a bênção de Deus. Mas veja, Davi entende o que é essa arca, o que é que ela significa para o povo de Deus. Ela é chamada a arca da aliança, a arca do concerto. Ela é chamada a arca do Senhor. Ela é chamada a arca do testemunho. Ela é chamada a arca do poder de Deus. Ela é chamada de a arca como símbolo da presença e da glória de Deus. E Davi dizia no seu coração: eu quero estar perto da glória de Deus. Eu quero a glória de Deus perto de mim. Eu quero a bênção de Deus junto de mim. E então ele prepara tudo para levar aquela arca. Aquela arca simbolizava o Evangelho de Cristo. Dentro dela estavam as tábuas da lei. Dentro dela estava uma porção do maná que Deus mandou do céu para o povo no deserto. Mas você lembra que no Evangelho Jesus diz: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Na tampa da arca tinha o propiciatório, onde o sangue de um animal era derramado para redimir o pecador. E você sabe que o nosso pecado ele foi redimido na cruz do Calvário, quando Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, entregou a sua vida por nós. E então Davi sabia de tudo isso. Profeticamente ele fala sobre essas coisas. E ele queria a arca para junto de si. Só teve um problema: Davi quis imitar os filisteus. Davi fez um carro e colocou bois e colocou 2 homens para cuidarem da arca. E diz a Bíblia que quando eles foram caminhando, os bois tropeçaram, o carro ia virar e um homem chamado Uzá foi tocar na arca. E quando ele pegou na arca, Deus considerou isso como uma atitude irreverente. E a ira de Deus veio sobre Uzá e ele morreu, ele foi fulminado. E frustrou o plano de Davi de levar a arca para Jerusalém. E Davi sentiu que ele agora, juntamente com o povo, era alvo da ira divina. Porque Davi mudou um preceito: não era para carregar a arca em carro e nem qualquer pessoa. Quem tinha que carregar a arca eram os coatitas, os filhos de Coate, da tribo de Levi, tinham que levá-la no ombro. E aqui nós aprendemos um princípio divino, meus irmãos. Aquilo que Deus estabeleceu, nem Davi, nem eu, nem você, nem igreja, nem religião, ninguém é autorizado a mudar. Princípio de Deus é princípio de Deus. E veja o que é que Davi colhe com isso. Ele então fica frustrado. E isso é narrado aqui no capítulo 6 até o versículo de número 11, onde o texto diz: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E depois de 3 meses o Senhor abençoou a toda a casa de Obed-edom. E essa notícia chega a Davi no capítulo 6, versículo 12. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que tem, quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Chegou a notícia: Deus está abençoando aquela casa, porque, meus irmãos, a presença de Deus é uma presença abençoadora. Deus abençoou os campos de Obed-edom. Deus abençoou as crias dos campos de Obed-edom. Deus abençoou aquela família, porque aquele homem foi zeloso para com a arca divina, para com aquilo que simbolizava a presença de Deus. E agora, Davi se propõe a trazer a arca, mas agora Davi faz da maneira certa. A arca era um elemento de culto. A arca no templo, ela ficava no Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez no ano para ministrar no dia da expiação, para que o povo de Deus fosse perdoado de seus pecados, tendo os animais sido mortos e o sangue substituindo o pecador. E culto a Deus é culto, como Deus requer e não como nós queremos. Deus é quem determina como Ele quer ser cultuado, como Ele quer ser adorado. Nós não podemos inovar como fez Davi, querer fazer um carro novo, querer colocar qualquer pessoa para fazer. Deus, Ele é quem prescreve. Então, Davi agora lembra do que está escrito em Números, capítulo 4, versículo 5, e em Números, capítulo 4, versículo 15, que os levitas, filhos de Coate,
dos coatitas, eles tanto eram responsáveis por montar e desmontar o tabernáculo, quanto por carregar a arca de Deus. Eles colocavam varas de ferro nas argolas, não tocavam na arca, colocavam a arca sobre os ombros com aquelas varas cobertas de ouro. Eles não tinham direito nem de olhar o que era que tinha dentro da arca, porque assim Deus prescreveu. E agora Davi faz tudo da maneira correta. E então, Davi ouve essas notícias, e quando Davi ouve as notícias de que na sua terra a bênção de Deus chegou, ele compreende que Deus se tornou favorável para com ele. Deus passou o momento da sua ira. Há alguns domingos aqui nós pregamos no Salmo número 30, a sua ira dura um momento, mas o seu favor dura para todo sempre. Davi lembrou do favor de Deus, Deus tornou-se favorável. Deus agora nos abençoa. E então, meus irmãos, Davi, ele agora decide, ele resolve trazer essa arca como ele queria da primeira vez. E ele faz isso agora da maneira correta. E por fazer da maneira correta, Deus aceita aquilo que Davi faz. E então eu queria daqui destacar algumas coisas do que representa para nós a presença abençoadora de Deus, segundo aquilo que Davi faz para levar a arca da aliança para Jerusalém. E hoje eu vou quebrar o protocolo presbiteriano de 3 pontos. Eu quero dizer 5 coisas. Vou aumentar mais 2, irmãos. A homilética hoje foi para fora. Então eu quero destacar 5 coisas aqui que nós podemos aprender com Davi sobre a presença abençoadora de Deus. E eu quero fazer isso de uma maneira muito breve, muito objetiva, e aplicar algumas questões aqui para o nosso aprendizado e para a nossa edificação. A primeira coisa, irmãos, que a presença de Deus deve gerar na nossa vida é que ela deve ser uma presença desejada. Ela deve ser uma presença desejada. Veja, qual é a grande luta de Davi, qual é o anseio da alma de Davi, o que é que ocupa a mente, o coração, os sentimentos desse homem? É trazer a arca de Deus para Jerusalém. É sentir que a presença do Senhor, que o poder de Deus, que o Senhor dos Exércitos, que a arca do concerto, que representa essa presença e esse poder, está ali perto dele. É o anseio da sua alma. Então, quando ele ouve, o texto nos diz aqui, nos versículos de número 12, então avisaram a Davi, dizendo: olha, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Ele disse: eu quero essa arca, eu quero essa presença, eu quero essa bênção perto de mim, eu quero essa bênção na minha casa. Meu irmão, minha irmã, para você ter a bênção de Deus na sua vida, é necessário que você se apegue, que você ame aquele que é o doador da bênção. Porque muita gente quer a bênção, mas não quer o doador. Muita gente quer a dádiva, mas não quer aquele que é o dono da dádiva, que tem o poder de realizar, que tem o poder de fazer. E o anseio de Davi não era somente as bênçãos, era a presença. Quando você lê o Salmo 42, parece-nos que ele está impedido de louvar a Deus por alguma perseguição ou alguma circunstância. Ele começa aquele salmo dizendo: assim como a corça anseia, tem sede, tem desejo pela corrente das águas, assim, meu Deus, é a minha alma que anseia por ti. Assim é a minha alma que deseja a tua presença, Senhor. E meus irmãos, a primeira questão que vemos aqui da presença abençoadora de Deus na vida de Davi é que ela deve ser desejada, porque isso demonstra a intimidade de Davi com Deus. Era um homem que queria estar perto de Deus. Ele não era um homem de momentos de comunhão, ele não era um homem de situações pontuais com Deus, mas era um homem do dia a dia com Deus. Era um homem de comunhão, de intimidade, de oração, de receber de Deus poesias e orações que ele descreve nos Salmos. E ninguém recebe isso se não tiver intimidade com o Senhor, se não tiver perto do Deus Todo-Poderoso. A presença abençoadora de Deus deve ser desejada, mas em segundo lugar, a presença de Deus, a presença abençoadora de Deus, ela deve ser obedecida. Não adianta desejar as bênçãos de Deus ou receber as bênçãos de Deus e ser desobediente, até porque se for desobediente, Deus não abençoa.
Ah, o Senhor é bondoso, é generoso. É, mas Ele é justo. Ele não quer que nós vivamos de qualquer maneira. Veja, Davi foi alvo da ira de Deus porque não fez como Deus havia mandado. Mas agora, o versículo 13 nos diz: sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi agora se coloca como um servo. Davi não vai como um rei ousado que fez um carro e que colocou qualquer pessoa para conduzir aquela arca. Ele agora vai como um servo. Ele chama os levitas. Ele obedece à ordenança do Senhor de que tinha que levar nas costas, de que não era qualquer pessoa, era aquele que era indicado. E veja, lembre que quando o outro percurso, a outra jornada, da maneira errada, começou, houve um acidente e alguém morreu. Então Davi disse: vamos dar 6 passos. Vamos devagar. O que é que isso quer dizer? Ele estava esperando a aprovação de Deus. Se nós dermos 6 passos e não acontecer nada, se nós dermos 6 passos e não cair fogo do céu, se nós dermos 6 passos e ninguém morrer, quer dizer que Deus aceitou nosso culto. Vamos sacrificar. Vamos fazer o holocausto. Vamos entregar a nossa oferta, porque Deus se agradou de nós. Esse homem se coloca nas mãos de Deus como um servo que espera a aprovação do seu Senhor. Ele espera que Deus abençoe e aprove a sua atitude. Por isso, essa presença abençoadora começa a mexer com o coração dele, esse desejo, essa intensidade de adoração. Irmãos, isso é algo extraordinário na vida desse homem. Ele não vai de qualquer maneira. Nós vamos ver na próxima característica aqui, como isso mexeu com a vida e com o coração de Davi, essa ansiedade, esse desejo de ter o Senhor perto dele, de ver essa glória perto dele, como ele se propõe a seguir passo a passo, de acordo com a vontade de Deus, que deve ter a presença desejada, que deve ter a presença e aquilo que ele ordena, obedecido, da maneira que ele prescreveu, e assim Davi o fez. Isso nos leva para a terceira característica desse texto sobre a presença abençoadora de Deus. Além de ser desejada, além de ser obedecida, ela deve ser celebrada. Veja versículos 14 e 15. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Irmãos, que celebração! Davi se colocou agora não como um rei. Davi despiu-se da coroa. Davi despiu-se do traje real. Davi despiu-se do manto real e vestiu uma estola de linho. O que era uma estola de linho? Era uma roupa fina de linho que o sacerdote usava por baixo da roupa. Imagine uma camiseta comprida. Imagine uma camiseta bastante comprida, somente a camiseta, os braços de fora, do joelho para baixo de fora. Como o sacerdote ministrava, Davi aqui se torna um tipo de Cristo, como um sacerdote que conduz o seu povo para a adoração. Assim como Davi apontava para Cristo como uma figura real, o rei que vinha da sua descendência, ele aponta para Cristo que é o sacerdote. E com essa estola a Bíblia diz que ele dançava. A tradução da palavra não é dançava, era que ele pulava e nos pulos ele rodopiava de alegria, ao som de barulho de trombeta. Ele não olhou para a sua condição de rei, de alguém que estava sentado no trono. Aí você pode dizer: opa, pastor, no culto pode ter dança, porque Davi dançou. Isso aqui não é um princípio de culto. Eles estão indo numa caminhada, eles estão indo como que numa procissão, onde a arca vai ser levada para o lugar do culto. Davi está celebrando. Isso aqui não tinha uma coreografia programada, não tinha uma dança que alguém ensaiou e ensinou para Davi. Isso foi espontâneo. O júbilo, a intensidade do amor a Deus, o desejo pela presença do Senhor, o anseio de ter Deus junto dele, fez com que ele saltasse de alegria, rodopiando de alegria, conduzindo aquele povo em adoração como um sacerdote. Ele não se preocupou com servo, com serva, não se preocupou com a esposa.
que estava observando e depois vem criticá-lo por isso. Mas ele queria que o nome de Deus fosse exaltado e que a arca de Deus, a presença de Deus, entrasse na cidade com júbilo e com festa. Talvez, nesse contexto, dizem os eruditos, foi quando ele escreveu o Salmo 84, o Salmo 24, e no final do Salmo 24, quando a arca entra em Jerusalém, ali é posto, escrito: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E Davi jubilava e pulava e saltava de alegria, porque ele entende essa presença abençoadora, ele deseja, ele obedece, ele celebra com júbilo na sua alma. É o que descreve o texto. Mas temos uma quarta característica ainda sobre a presença abençoadora de Deus. Além de ser desejada, além de ser obedecida, além de ser celebrada, ela deve ser compartilhada. Davi não é aquele que quer só para ele. Veja comigo de 17 a 19 o que diz o texto. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que ele armara Davi. E este trouxe holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu. Ele compartilhou com todo o povo e com a multidão de Israel, tanto de homens como de mulheres, e a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Davi, como rei e sacerdote, ele não queria apenas a bênção de Deus para si, ele queria a bênção de Deus para o seu povo. Que Deus abençoasse cada família de Israel, que Deus abençoasse cada território, que Deus abençoasse cada casa. Davi é um homem que compartilha generosamente, é um homem que conduz o povo à adoração, que descreve a graça de Deus, mas ele demonstra generosidade, abençoando o povo, repartindo, compartilhando. Hoje, quando nós vemos reis ou governantes, nós vemos reis e governantes que trabalham, ou melhor, que cobram altos impostos para manter a sua pompa e as suas regalias. O nosso Deus é um rei que compartilha das suas bênçãos. O nosso rei, o nosso Deus é um Deus soberano, mas generoso, um coração cheio de amor para compartilhar sua bondade com o seu povo, irmãos, e com os seus filhos. E Davi é esse homem de coração quebrantado, que anseia por essa presença, onde ele percorre esse caminho do desejo, da obediência, da celebração e do compartilhar. Mas por fim, para depois a gente aplicar um paralelismo aqui nessa história. Quinto lugar, a presença abençoadora de Deus deve ser valorizada. Deve ser valorizada. O versículo 16 diz o texto: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, ela era esposa de Davi, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante de Deus, o desprezou no seu coração. Do versículo 20 em diante, o texto diz: voltando Davi para quê, irmãos? Para quê? Abençoar a sua casa. Davi vem empolgado. Que culto maravilhoso, que bênção, meu coração está cheio de alegria, eu consegui trazer a arca de Deus para junto, eu segui os preceitos de Deus, eu obedeci o Senhor, eu celebrei com o meu povo diante de Deus, eu compartilhei com o meu povo a bênção de Deus, agora estou cheio de ânimo, cheio de alegria para compartilhar a bênção de Deus com a minha casa, compartilhar a bênção de Deus com a minha esposa. E quando Davi entra em casa,
O texto nos diz que quando ele volta para abençoar a sua casa, mal o homem entrou em casa, diz o texto, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele, não deixou nenhum homem chegar, saiu a encontrar-se com ele e disse, que bela figura fez o rei de Israel. Que papel o senhor rei fez hoje. Tirou o seu manto, tirou a sua coroa, desceu do trono. Olha o seu lugar, rapaz. Você desceu para junto da ralé. Se comportou como um vadio, diz o texto. Se descobriu. Usou uma roupa que mostrou o que não devia mostrar. Talvez no máximo Davi tenha mostrado os joelhos. E as axilas, porque era feito uma camiseta, o negócio não tinha manga. Saltando aí no meio das servas e dos servos, sem pejo, sem pudor, mostrando-se como um vadio qualquer. Já imaginou, você vai cheio de esperança, de alegria, por compartilhar uma bênção na sua casa, e quando chega, alguém te recebe dessa maneira. Diz, porém, Davi a Mical, versículo 21, perante o Senhor que me escolheu a mim, do que a tua casa e a casa do teu pai, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado e ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas que falastes, delas serei honrado. Diante de Deus, eu não estou preocupado com coroa, não estou preocupado com trono, eu não estou preocupado com quem me vê, com quem me olha. Muito mais do que isso, eu me humilho e me entrego, porque o que importa para mim não é trono, não é coroa, não é manto, não é cetro. O que importa para mim é a presença abençoadora do meu Deus. É o que esse homem descreve. Enquanto ele valoriza isso e se esforça para que tudo isso aconteça, Mical despreza tudo o que foi feito. Você olha para o texto, e esse homem que demonstra humildade, preferindo agradar a Deus, ao invés de supervalorizar o cargo, enquanto ele está na presença de Deus, sua esposa fica na janela da indiferença. O lugar perigoso é a janela, irmãos. O lugar de observação. Às vezes até por trás da porta, ou pela fenda, ou pelas brechas da janela. Para apontar, para criticar, para maldizer. Enquanto o marido está dentro da adoração de Deus, a mulher está na janela da indiferença. Ela está valorizando as futilidades passageiras. Ela era filha de Saul. Saul não era o escolhido de Deus, foi destronado, foi rejeitado por Deus. Os filhos de Saul tinham morrido, só restava ela. Ela poderia gerar filhos e dar nome a Saul e a sua casa. Ela ainda poderia gerar filhos e dar nome a Saul e a descendência de Saul. Mas o que é que diz o versículo 23? Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Ela foi penalizada por Deus, porque ela não rejeitou o marido dela, não. Naquele momento, Davi não era apenas o marido de Mical, Davi era o sacerdote de Deus. Davi era uma pré-figura de Cristo, do Evangelho da salvação, e essa mulher rejeita muito mais do que o marido, ela rejeita o Senhor e vem a disciplina divina sobre ela. O seu ventre murcha, o seu ventre seca, porque ela desvia o seu olhar daquela adoração. Estava preocupado, como muita gente hoje anda preocupada com a vida, com os bens, com as riquezas. Nós vivemos, irmãos, num mundo de ilusão. Hoje nós vivemos o advento da mídia social. Aquilo é um mundo de ilusão, aquilo não é a realidade. E tem muita gente achando que aquilo é a realidade da vida. Que a realidade da vida é like, é curtida, é a quantidade de seguidores, é postagem, futilidades. Quem sabe Mical era um acompanhante da mídia social da sua época.
filha de um rei, esposa de outro. Eu vou descer o nível que o meu marido desceu e misturar com esse povo. Aquele povo não é qualquer povo, é o povo de Deus. Aquele marido não é somente o marido, é o representante do reino e do sacerdócio. E apenas por essa palavra ela perdeu a bênção de dar continuidade à descendência do seu pai. Porque não valorizou aquilo que foi feito. A presença de Deus chegando à cidade. A bênção de Deus chegando àquele lugar, ao povo de Israel, ao rei Davi, e aquilo que poderia abençoar a sua casa. Mas, irmãos, aqui nós temos duas questões. A primeira delas é a alegria e a ansiedade de Davi em ter a presença de Deus. E a segunda questão é o desprezo de Mical com aquilo que foi feito. Isso é um paralelismo antitético, ou uma antítese. É uma coisa confrontando outra, enquanto um se alegra, o outro murmura. Eu queria lembrar uma coisa aos irmãos. Eu queria lembrar a vocês como a influência da janela de Mical ecoou ao longo da história. Talvez de uma maneira inconsciente, mas isso continua surtindo efeito na vida das pessoas. E eu quero lembrar a vocês que um dia também em Jerusalém houve uma caminhada. Um dia lá também em Jerusalém houve uma caminhada. Não uma caminhada de louvor pela presença abençoadora de Deus entrando na cidade, mas uma caminhada de uma rejeição a Cristo, que foi representado na figura de Davi. Quando Jesus veio, ele é a dádiva de Deus para abençoar o pecador, que estava rompido com Deus por conta do pecado. Ele restaurou a nossa comunhão com Deus por meio do véu, ou seja, por meio da sua carne, e pelo sangue dele que foi vertido. Quando Davi tenta levar aquela arca para a cidade, ele quer a bênção de Deus, porque ele entende que a salvação do povo dele está em Deus. E o povo de Jerusalém, muitos anos depois, não entendeu que Jesus era o Filho de Deus entre os homens para trazer salvação. E então, ao invés de entrar na cidade, agora Jesus é expulso. Ele sofre zombaria, não entrando, mas saindo de Jerusalém até o Gólgota, até o Monte Calvário, até o Monte da Caveira, onde o último sacrifício é realizado e Jesus é o sacerdote e a oferta para morrer pelos pecadores que não entenderam, que não aceitaram. Pessoas como Mical, que carregam a síndrome da rejeição da janela dessa mulher. Ali em Jerusalém, irmãos, naquele dia, estava o rei que, sendo Deus, se fez homem. Lembre, Davi era rei e se fez um sacerdote. Jesus era Deus e se fez homem. Diz Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, ele não tomou como usurpação ser igual a Deus. Ali estava a grande dádiva de Deus aos homens, o presente de Deus aos homens, o seu Filho, o Salvador do seu povo. Ele foi despido das suas vestes reais pelos pecadores. Ele não entrou com uma estola sacerdotal, pelo contrário, ele caminhou pelas ruas de Jerusalém quase nu, humilhado, chicoteado, coroado com uma coroa de espinhos. Isaías prevê aquela figura e diz: homem de dores, que sabe o que é padecer. Nós olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos que nos agradasse, a não ser uma pasta de sangue, de suor e de carne arrancada pelos chicotes dos soldados romanos. Jesus foi ultrajado naquela caminhada, Jesus foi condenado naquela caminhada. Jesus, irmãos, ele foi humilhado até a morte, ele cumpriu todo o propósito do Pai como um sacerdote e como a oferta por conta de pecadores como nós, para nos reconciliar com Deus por meio do seu sangue vertido como propiciação, como substituição pelos nossos pecados. E assim como Mical, os judeus o rejeitaram. João diz, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É nesse nome que nós precisamos crer.
a esse homem que nós precisamos buscar o Senhor, temer o Senhor e estar diante dele. Tem gente que é como Mical, que para onde vai, leva a moldura da sua janela. Carrega nas costas a moldura daquela janela. E quando chega em determinado lugar, põe, diz, vou ficar aqui. Né? O ditado agora da moda é, eu não digo nada, só observo. Muita gente está assim, carregando a moldura da janela da crítica, da acusação, do desprezo, porque está apegado às coisas desse mundo. Mas Davi nos ensina com esse paralelismo entre desejo e rejeição, para que nós reflitamos, irmãos, em duas verdades que são cruciais para a nossa alma. E aqui eu termino aplicando essas duas verdades que são cruciais para a nossa alma, com esse paralelismo de uma antítese, de um desejo e de um desprezo da figura de Davi e na figura de Mical. A primeira aplicação que eu faço é o seguinte: ou nós desejamos, ou nós obedecemos, celebramos, compartilhamos e valorizamos a presença abençoadora de Deus. Porque é onde Jesus Cristo está, que está a salvação, é nessa presença. Ou nós fazemos tudo isso, ou então, vem a segunda questão, nós estacionamos comodamente na janela de Mical. Vou colocar a minha moldura, abrir minha janela e vou ancorar aqui, ficar só olhando e apontando. Ou desejamos, como Davi, obedecemos como Davi, celebramos, compartilhamos, valorizamos, porque é aqui que está a salvação. Com Jesus não tem empate, não tem meio termo, a questão com Cristo é definida, é objetiva e definitiva, ou estamos com Ele ou contra Ele. Ele diz, quem não é por mim é contra mim. Ou estamos ou não, então estamos estacionados na janela de Mical, que para onde vai ela carrega essa janela. E é ali que prevalece a rejeição, é ali que prevalece a crítica, é ali que prevalece a indiferença, é ali que prevalece os desejos fúteis de um coração soberbo, cujo resultado do coração soberbo é um coração que morre seco, sem fruto. Foi assim com essa mulher. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós meditemos, reflitamos nessa palavra. E possamos fazer uma autoanálise de nossa vida. Onde é que eu estou nessa história? De que lado eu caminho nessa jornada? Eu estou entre aqueles que adoram, eu estou entre aqueles que jubilam, que anseiam, que saltam de alegria pela presença de Deus, que têm prazer na presença do Senhor. Ou eu estou somente acomodado no cantinho da minha janela, olhando a vida passar. Se a gente ficar olhando passar, Jesus volta aí, passou. Já foi. Que Deus nos abençoe e leve-nos, todos nós, a estar entre aqueles que adoram e não entre os que desprezam. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa alma. Você que é crente, reflita, meu irmão, minha irmã, na sua vida. O quanto você tem desejado Deus, o quanto você tem obedecido a Deus, o quanto você tem celebrado a Deus, o quanto você tem compartilhado de Deus, o quanto você tem valorizado de Deus. Porque o mundo e o contexto que a gente vive é o contexto e o mundo de Mical, que é contra tudo aquilo que se diz Deus. Hoje, em determinados lugares, abrir a boca, dizer que é cristão, temente a Deus, serve de Deus, é ser rotulado, taxado de quadrado, de antigo, e se só for isso ainda está bom. Além das perseguições que podem sobrevir a cada um de nós. Então, como crentes, nós precisamos refletir. Uma palavra dessa me choca o coração. Eu tenho dito a vocês, tem texto que eu tenho medo de pregar. Que a gente prega hoje e amanhã é desafiado a viver aquilo que pregou hoje. Começando por mim, eu não sei você, mas por mim é. Eu prego no domingo, na segunda, começam as armadilhas para desfazer aquilo que eu preguei.
e que trouxe para a igreja. Eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, faz de mim um Davi, nem que seja um imitadorzinho de Davi, mas que eu anseie pela tua presença dessa maneira. Senhor, que eu te obedeça. Ah, irmãos, como nós somos tentados a desobedecer o Senhor. Que eu jubile, que eu tenha prazer na presença de Deus, que eu compartilhe. Ah, como é fácil compartilhar da janela, né, observando lá, olhando, aí depois encontra alguém e diz, tu visse? Não, vi não. Ah, eu vi da minha janela, deixa eu te contar. Aí o ouvido curioso cresce. Como é difícil. Meu irmão, minha irmã, crente dessa igreja, reflita como é que nós estamos vivendo com a presença abençoadora de Deus. Você que não é crente, reflita também. Quem não caminha com Deus não frutifica. Esse mesmo Davi escreveu no Salmo 1 que aquele que anda com Deus é como árvore plantada junto à corrente de água que no devido tempo dá o fruto e a folha não murcha. Ele diz, quem não anda com Deus é como a palha que o vento dispersa. Não deixe que a janela disperse a sua vida lhe jogando de um lado para o outro. Não fique no lugar do desprezo. Entre para a adoração. Adorar a Deus é encontrar o caminho da vida. É valorizar tanto a primeira caminhada de louvor até Jerusalém, quanto a segunda de Jerusalém até a cruz. Porque ali o Salvador pagou o escrito da nossa dívida e selou a minha salvação e a sua pelo seu sangue. Amém? É o que nós vamos celebrar agora através dessa mesa. Aquela jornada do Redentor, do Rei que se fez homem, do Deus que se fez homem, do Deus que foi despido do seu manto real e que andou como um pecador, assumindo a nossa culpa e nos substituindo. É isso que essa mesa representa. Mas nós lembramos que o nosso Rei, Ele ressuscitou. Ele vive para sempre. E hoje estamos fazendo isso em memória dele, lembrando de que assim como Ele venceu, com Ele nós somos mais que vencedores. Amém, meus amados? Quebre a janela. Não quebre o vidro da sua casa não, viu? Mas quebre essa moldura dessa janela, que é uma pedra de tropeço para a vida de qualquer um. Entre no meio do povo da adoração e louve a Deus em nome de Jesus. Amém? Quero convidar os presbíteros.